Então tá. Quais seriam os usos desse conhecimento sobre equivalência de fluxos de caixa? Então, o uso mais comum seriam troca de fluxos. O que eu quero dizer com troca de fluxos? Quando a gente negocia uma condição de pagamento. Então, vamos ver um exemplo aqui. Uma pessoa deseja alterar a data de vencimento de um pagamento no valor de R$500, que vence daqui a 7 meses. Sabendo que a taxa de juros é 5% ao mês, calcule o valor do pagamento equivalente, se o mesmo for realizado daqui a 15 meses. Então, o que acontece? A pessoa, ela tem aqui estamos na data zero, né? 4, 5, 6, 7. E ela tem um pagamento aqui no valor de R$500 na data 7. E ela já sabe que ela não vai poder honrar esse pagamento. De alguma forma ela já sabe isso, né? E a taxa é de 5% ao mês. Ela já sabe que não vai poder honrar esse pagamento aqui no mês 7 de R$500. E ela negocia, né? Negocia para pagar esse valor daqui a 15 meses. Tá? Então ela vai buscar uma negociação. Então ela quer trocar esse fluxo por um outro, seria aqui o 7, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ela quer trocar esse pagamento por um outro pagamento daqui a 15 meses. Tá? O exercício quer saber quanto que vai ter que ser esse pagamento, tá? Então, essa aqui seria uma das aplicações desse conteúdo de equivalência de capitais. Então, tá. Então, como que a gente resolve isso? Então, para resolver isso, a gente tem que igualar o valor atual desses dois fluxos de caixa, tá? Então, qual que vai ser o valor atual desses dois fluxos de caixa? Então, vou colocar aqui o fluxo A e o fluxo B. Qual que é o valor atual desse fluxo de caixa aqui? Qual que vai ser o valor atual dele? Então, se eu for resolver tudo na calculadora financeira, eu tenho o quê? Eu tenho um pagamento no futuro, no valor de R$500, um prazo de 7 meses e a taxa 5%. Qual que vai ser o valor disso? Vai ser o PV nessas condições aqui. Um cálculo simples de juros compostos, tá? Qual que vai ser o valor atual do fluxo B? O valor atual do fluxo B vai ser o PV desse fluxo aqui, que o valor futuro é a minha incógnita, que o prazo é 15 meses e que a taxa é os mesmos 5%, certo? Esse PV aqui do fluxo B, para os dois fluxos serem considerados equivalentes, ele tem que ser igual ao valor atual do fluxo A. Então, vamos lá. Eu quero trocar esse fluxo por esse fluxo. Para eu fazer essa troca, os fluxos têm que ser equivalentes. Para eles serem equivalentes, eles têm que ter o mesmo valor atual, certo? Então, como é que eu faço? Eu calculo o valor atual do fluxo que eu tenho todos os dados, que seria o fluxo A, uso esse valor atual como PV para o próximo fluxo, certo? E peço lá o FV, que é a minha incógnita, tá? Então, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular o valor atual do fluxo A. Então, vamos lá. Calculando o valor atual do fluxo A. Limpa a memória. Vamos lançar aqui os dados, né? Então, eu tenho 500 é o meu FV. Eu tenho 7 o N, 5 o I. Peço o meu PV. Esse é o meu PV. Ó, PV do fluxo A é esse aqui, certo? Esse PV que é o valor atual do fluxo A vai ser o mesmo que o valor atual do fluxo B. Então, eu não mexo aqui. A minha taxa para os dois também é a mesma. O que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar o prazo. Certo? No momento que eu mudei o prazo, fiquei com o mesmo PV, eu naturalmente vou mudar o meu FV. E daí aqui eu puxo o meu FV. Certo? Eu já tenho o PV, que é o mesmo do fluxo anterior, já tenho o N, né? Já botei aqui o N15, já botei a taxa, que continua sendo 5, eu só preciso saber o meu FV. Então, eu puxo aqui o meu FV. Então, deu 738 com 72, 7, terceira casa é um 7, então ficou 738 com 73 é o valor
que tem que ser feita a troca. Então, essa pessoa ela vai trocar esse pagamento de R$500, que venceria no mês 7, por um pagamento de R$738,73, que vence no mês 15. Tá? Então, nesse exemplo aqui, é um exemplo de uma troca que a gente chama 1 por 1. Tá? É uma troca 1 por 1. O que eu quero dizer com 1 por 1? Eu tenho um único pagamento numa certa data e eu troco por um único pagamento. Então, aqui eu tenho uma troca 1 por 1. Agora, a gente vai ver exemplos de trocas que não são 1 por 1. Como é que a gente troca, por exemplo, um fluxo que é dado por uma anuidade por um único pagamento? Ou um fluxo que é um único pagamento por uma anuidade? Então, vamos ver esses casos.